Mário, para já vou agradecer o facto de estar disponível para esta entrevista. Obrigado. O Mário, portanto, é presidente do Conselho Fiscal e é um cargo que, dentro do clube, é dos mais prestigiados, dentro de qualquer associação, e aqui na Cajolense não é exceção. Foi pelo prestígio e essa importância que aceitou continuar a desempenhar esse cargo? Sim, portanto, mas claro, o clube em primeiro lugar, não é? Portanto, aquilo que eu senti, portanto, que o clube, eu aceitei este cargo de Presidente do Conselho Fiscal na direção anterior. Uma direção, portanto, que eu não, na altura, portanto, tive muita esperança nela, não é? Portanto, surgiu com grande vontade, com grande força, e eu, como estava há algum tempo arredado da coletividade por motivos de saúde, porque já agora, portanto, posso explicar porquê, porque eu vi-me afastado, porque eu tive um esgotamento, apanhei um esgotamento, portanto, nesta coletividade, e afastei-me, e tive uns poucos anos, portanto, fora disto. Mas o tempo passou-se e o bichinho não se foi embora, continuou e, portanto, e agora, portanto, na direção anterior, quiseram formar uma direção forte, portanto, e tentar dar nova vida à coletividade, porque ela, portanto, estava a morrer um bocadinho e com grandes problemas, e então aceitei, portanto, para colaborar com a direção anterior, dentro daquilo que eu pudesse, e, portanto, e ajudar em tudo que eu pudesse, não é? Numa perspectiva mais pessoal, quais entende serem as funções que pretende desempenhar até final de mandato e que objetivos pretende concretizar em nome do clube? Portanto, os objetivos é que as coisas funcionem devidamente, portanto, que o clube, a direção funcione, portanto, como deve funcionar uma direção pleno, não é? E que chegue ao fim do mandato a direção e que não haja, portanto, nada a apontar e que ninguém tenha nada a apontar, portanto, à direção por erros que possam surgir, e muitos já surgiram noutros tempos, noutras direções, não é? Portanto, espero que as coisas corram bem até ao fim deste mandato, desta direção, e, portanto, esse é um dos objetivos que eu quero que se cumpra, não é? Portanto, como Presidente do Conselho Fiscal, tudo o que diga respeito, portanto, à fiscalidade da coletividade, que funcione devidamente, portanto, para que não haja problemas. Tal como referiu agora, o cargo de Presidente do Conselho Fiscal envolve a fiscalidade das contas do clube, claro, e por isso envolve uma supervisão das contas do clube, e se as coisas estão no rumo certo. Sim. Por isso, por inerência, deve envolver uma relação muito próxima com o tesoureiro, para que haja, se calhar, uma relação de coordenação. Neste momento, com o que tem visto da direção, o seu relacionamento com o tesoureiro está a correr bem? Acha que o trabalho está a ser feito da forma que convém mais ao clube? Por enquanto está a correr dentro dos previstos e daquilo que é normal, portanto, tendo em conta que esta direção também é nova, não é? Entrou portanto, há 4 ou 5 meses e, portanto, e tendo em conta também a situação em que esta direção encontrou o clube, achei eu, pessoalmente, portanto, dar um bocado de tempo para que esta direção, portanto, procurasse resolver, portanto, os problemas que encontraram e que, portanto, acertassem no caminho, portanto, certo, para que as coisas depois voltem à normalidade. Tenho conversado com o tesoureiro, portanto, só falha, portanto, o que ainda não aconteceu foi aquela tal fiscalidade, porque, tendo em conta o tempo que eu estou a dar, não é? Portanto, que é a fiscalidade exata que pertence a um Conselho Fiscal, não é? Portanto, mas tenho acompanhado também com a colocação dos balancetes ali no placar no bar e pelo que vejo, pelo menos, portanto, as coisas estão a correr bem e as conversas que tenho tido com o próprio tesoureiro, ele põe-me à vontade e nós até já combinámos
um encontro, portanto, para que as contas fossem apresentadas de uma forma mais clara e mais aprofundada. Portanto, ainda não houve essa reunião, ainda não se deu, portanto, ainda não houve tempo e a minha disponibilidade para ver se também não é muita, não é? Portanto, mas vamos tê-la, mas em princípio, segundo as indicações portanto, e os esclarecimentos e os balancetes ali fixados, penso que as coisas que estão a correr bem. Frisou há pouco que tem acompanhado os balancetes que a direção tem publicado e que o tesoureiro tem também tornado públicos. Tendo em conta que a direção tem apenas 5 meses de mandato, não lhe vou perguntar se fez uma avaliação global ao trabalho da direção, uma vez que não tem ainda dados para fazer. Sim, mas, tendo em conta que já tem feito esse acompanhamento, acha que as contas e o trabalho feito pela direção neste momento estão de encontro com aquilo que esperava? Sim. Pronto, desde que não haja, portanto, desníveis, né? Portanto, que saia assim fora daquilo que nós consideramos que é normal, acho que sim, está a correr dentro daquilo que era esperado e que eles penso que também esperavam, não é? Portanto, as coisas estão a correr bem. No início da entrevista frisou que o seu tempo aqui no clube como associado e como dirigente é longo e esteve afastado até durante algum tempo. Portanto, conheceu várias direções para além destas. Para já, do que tem visto do trabalho desta direção, quais entende serem as grandes diferenças entre esta direção e as direções que encontrou no passado com o clube? As diferenças, vamos lá ver, tendo em conta também que os tempos são outros, não é? Portanto, as culturas são diferentes dos dirigentes antigos para os dirigentes novos, gerações diferentes, não é? E as situações diferentes, porque eu venho do tempo lá de baixo, portanto eu sou associado desta coletividade desde Salvador de 69, tinha 18 anos, desde 69, portanto há 46 anos, por aí, não é? E, portanto, todas as direções por onde passei, portanto, houve sempre diferenças, foi sempre havendo diferenças. E vamos lá ver, portanto, o que é que no fim deste mandato, ou em termos de futuro, se poderá analisar, portanto, as diferenças entre uma direção que é tudo gente nova, não é? Grande parte dos que eu conheço, portanto, nunca fizeram, portanto, parte de qualquer, como quem diz, pelo menos aqui nesta coletividade, de parte da direção, não tem grande experiência, não é? Não tem grande experiência e vem, portanto, com ideias novas. E pronto, vamos lá ver se essas ideias que eles trazem se traduzem, portanto, num futuro melhor para a coletividade e que traga benefícios para a coletividade. Espero que sim, não é? Portanto, e foi, portanto, nessa base também que eu aceitei o cargo, portanto, para estar até de uma forma, sempre que eles necessitem de alguma ajuda, portanto, porque a experiência é alguma, não é? Eu estar presente e acompanhar também até para o lado do torto, se isto der, não é? Porque nós estamos cá e quem gosta disto, portanto, está cá para tudo, não é? Portanto, que eu vivo isto, não é? Portanto, isto foi o que aprendi, grande parte daquilo que sei foi nesta coletividade. E para além foi nesta coletividade que eu conhecia a minha mulher, portanto, e com quem casei, com quem estou casado hoje, não é? Portanto, eu não fui só eu e vários dirigentes dessa altura, agora, portanto, porque, tendo em conta as diferenças do antigamente para agora, dou um pequeno exemplo, eu entrei nesta coletividade para aí aos 18 anos, 17, 18 anos, e nessa altura, portanto, não se podia ser diretor de uma coletividade, antes de 25 de abril, não se podia ser diretor com menos de 21 anos. E as coletividades, então, arranjavam uma forma de poder ter, precisava ser, criou-se o diretor auxiliar. Portanto, era diretor auxiliar, não fazia parte oficialmente dos corpos diretivos de uma coletividade, mas era o chamado diretor auxiliar. Portanto, que estas coletividades conseguiam congregar o pessoal mais jovem,
portanto, em volta dos mais velhos e ajudarem portanto, no desenvolvimento das coletividades. Portanto, foi assim que eu comecei nesta coletividade. Também já agora dizer que nesta coletividade passei praticamente a quase pelos cargos todos, desde o diretor auxiliar, portanto, a presidente, excepto um, porque nunca quis, em lado nenhum, até porque já fui dirigente noutras associações, noutros coletivos, e também não me convidaram. Aqui nesta, pelo menos, não me convidaram, mas eu também não que o convidasse e não queria que ele tesoureiro. Nunca quis. Portanto, de resto, portanto, eu praticamente, desde vogal, começando pelo diretor auxiliar, vogal, secretário, vice-presidente, presidente, portanto, passando pelo chefe de departamento de futebol, portanto, tenho um pouco de conhecimento de todos os casos, como funcionam a coletividade, não é? Estou à disposição, sempre que eles necessitem de alguma coisa, cá estarei. E já agora, portanto, dizer que em termos, portanto, de ser diferente, não é? Como colocou, sim, quais eram as diferenças? Diferenças, portanto, em termos de dificuldades. As dificuldades eram muito mais na altura que eram agora, não é? Nós, quando começámos, eu, enquanto presidente, quando fui, não era presidente, se não me engano, ainda não era presidente, era chefe de departamento de futebol, portanto, porque eu nesse período também tive, quando tive 8 anos no Sacavenense, quando regressei, pronto, parte da vida, era novo, não é? E precisava mais de acompanhamento, porque aquilo lá, a minha vida era toda lá, não é? Saía da fábrica, ia para lá e vinha de lá a jantar, saía daqui a jantar e ia para lá, vinha de lá às 11 horas da manhã, portanto era uma vida presa autenticamente. O Filipe começou a crescer e precisava de acompanhamento e eu tive que abandonar e regressei aqui. Pronto, fiquei como estava, sem ocupação nenhuma e então vieram a saber e vieram ter comigo para voltar ao Cachalense, porque eu tinha sido em 75, eu regressei para 84, 85, passado 10 anos. E o que me entristeceu foi a forma como encontrei o Cachalense na altura. Portanto, o Cachalense na altura estava completamente na mesma como eu tinha de quando eu tinha saído 10 anos antes. E basta lembrarmos que a bica, na altura, o café, antes usava mais o termo bica, né? Era 15 gestões e quando cheguei 10 anos depois eram os mesmos 15 gestões num período em que as coisas estavam a aumentar loucadamente. Não era lucrativo para o clube, se calhar vender esse preço. Pronto, se calhar estava instituído para não querer castigar os sócios também já pouco frequentavam a coletividade por essa altura. A coletividade estava praticamente resumida a 4 sócios que se juntavam ali à noite, 4, 5, 6 que se juntavam ali à noite, né, a jogar ali as cartas. Estava assim um bocado a morrer e eu fiquei assim um bocado decepcionado, não é? Portanto, o Estado encontra clube. Portanto, ao domingo juntavam-se 11, 12 ou 13 associados e estavam a disputar o campeonato do Inatel. Já estavam a disputar o campeonato do Inatel. E eu depois fiz uma proposta à direção, porque é que não se filiava ao clube. Pronto, e para além dessa proposta, outras, a criação da ginástica, entretanto veio o basquetebol, portanto fiz uma proposta para federar a coletividade na Federação Portuguesa de Coletividades Cultura e Recreio, porque isso acabei a única coletividade que tinha o campismo, era o Clube Recreativo de Sacavém. Sacavém não tinha onde era sócio, tive que me fazer sócio do Clube Recreativo de Sacavém para ter a carta e propus aqui e então pronto, criou-se a secção de campismo, não sei qual é o estado ainda dessa secção, se está a funcionar, se não está. Mas isso depois é coisas para a gente ir buscando a pouco e pouco. Voltar à normalidade e ver se as coisas começam a funcionar mais aprofundadamente, porque esta coletividade inserida no meio em que está, portanto num bairro onde tem mais
mais de 15 mil habitantes, portanto já devia estar mais além do que está. Mas isso também é fruto de várias dificuldades que têm surgido ao longo do ano da vida da Cajalense. E uma delas, portanto, é as infraestruturas. Portanto, não temos sede, portanto, não sede própria, não é? Portanto, não temos um espaço coberto onde as modalidades ditas de pavilhão, de salão, possam reabrir e funcionar, porque a gente fomos obrigados a acabar com a ginástica precisamente por falta desse espaço, porque tivemos ginástica durante 5 anos e ao fim de 5 anos já tínhamos miúdos que já faziam as coisas. E o espaço faltou e não tivemos. Portanto, pronto, e fomos obrigados, porque entretanto nós treinávamos na antiga sede e aquilo começou a cair e tivemos que abandonar aquilo. E portanto, ficámos à espera que nos arranjassem um espaço, e só que esse espaço onde veio, portanto, os atletas tinham sido já todos embora, os professores, portanto, tinham sentido o contrato. E foi aí que as modalidades extra-futebol do clube foram extintas? Sim, portanto, nós lá embaixo, portanto, fazíamos campeonatos de ping-pong, campeonatos de bilhar, vários tipos de, portanto, outras atividades cultural, portanto, não só futebol, mas tínhamos também de cultura, não é? Portanto, isto é uma coletividade que nasce da cultura. Do início desta coletividade, portanto, por isso é que o nome... Sim, passava o futebol e até o símbolo, a própria história do criativa cajalense, né? Portanto, eram os bailaricos, portanto, uma forma de cultura, e era o teatro, e eram essas modalidadezinhas de salão que mais, portanto, gente trazia à coletividade. O futebol também não tínhamos campo. E depois isso, portanto, veio à posterior, portanto, e englobando dentro daquelas dificuldades que ainda estamos, portanto, a apresentar, que quando nós, portanto, filiámos o Clube na Associação Futebol Lisboa, não tínhamos campo para jogar. E então alugámos o campo do Águias de Camarate, o maior inteiro, portanto, já está a imaginar mais ou menos as dificuldades que era 2, 3 vezes por semana, porque nós quando filiámos o clube, a filiação não podia ser feita só com uma equipa de séniores. Tivemos que era no mínimo, era camadas de formação, e portanto no primeiro ano entrámos com os juvenis, criámos aí, aproveitando já uns miúdos que vinham, portanto, atuando em infantis que participavam em uns torneios que a Câmara de Louros fazia na altura, os torneios concelhios, portanto, a nível de infantis, que todos os anos havia, e era muito bom para as coletividades, e já trazíamos alguns miúdos, portanto, que já vinham jogando nos infantis, já uns tempinhos atrás, e portanto, passaram ali grande parte deles criaram ali aquela idade, onde nós achámos que tínhamos mais condições para criar a classe de juvenis, que era onde coincidia, portanto, o maior número com aquelas idades, portanto, e entrámos com os juvenis. Já está a ver, portanto, andar a caminhar para trabalhar as costas durante a semana para o Águias de Camarate e chegar fora, portanto, chegávamos fora sempre, porque quando era em casa era no Águias de Camarate, e depois era a questão dos transportes, não é? Para isto tudo. Como é que a gente não tínhamos carrinhas, como nós temos 2 carrinhas, não é? E então era a boa vontade de cada um dos sócios e o nosso empenhamento em andar a pedir aos sócios, porque, pronto, uma vez não podia, na outra semana o outro não, portanto, já não podia, tínhamos que ir a outro e eu, portanto, tinha que andar, como na altura já era portanto, na altura o chefe de departamento de futebol era um outro dirigente estava cá, eu era o presidente, e ele, portanto, nesse aspecto era o mais responsável pela questão dos transportes. Depois, quando ele saiu, é que eu passei para o chefe de departamento de futebol. E nesse período também tocou a mim ter que andar, e, portanto, porta em porta, às vezes à sexta-feira à noite ou sábado à noite, até à meia-noite, uma hora para ter à porta dos associados para ver se podiam ir no domingo de manhã com os juvenis ou ir com os séniores, portanto, à tarde,
aqui na área do Também acaba por se enquadrar muito nas diferenças que me têm referido, porque talvez hoje em dia falte também muito essa quantidade de pessoas dispostas a sacrificarem-se tanto em prol do clube. Sim, antes também não eram assim tantos, mas os que haviam eram empenhadíssimos, era a Carolice funcionava, eram pessoas que gostavam do clube e tínhamos muita gente assim que pronto, estava disposta a ajudar o clube. Nós funcionávamos muitos anos com escolas de serviço em que, portanto, o bar era explorado pela própria Cachalense e os seus dirigentes é que faziam o serviço. Portanto, fazia-se uma escola de serviço e cada um estava de serviço um dia. Essa era uma das vantagens que a coletividade tinha em termos de receitas, não é? Sim, porque as receitas do bar reverteriam todas a favor do clube. Era tudo para o clube, não é? E no segundo ano tivemos que alugar o campo dos bombeiros. Portanto, entretanto, o Águias já não pôde disponibilizar o campo para nós, então alugámos o campo dos bombeiros. Portanto, tivemos ali 2 anos até este ser aprovado, que entretanto este estava em construção. Porque nós, quando nos metemos a isto e filiámos o clube, já sabíamos que, portanto, que este campo que estava em construção, estávamos, portanto, à espera que isto se acabasse e fosse, portanto, oficializado, portanto, para se poder fazer jogos oficiais aqui. E o 3º ano já começámos aqui, portanto, já tornou a situação mais fácil, não é? E pronto, as dificuldades eram muitas, foram bastantes, e isso por vezes também começou a tirar vontade aos próprios dirigentes e mentalidade e cultura também as pessoas foram mudando e a disponibilidade para estar ao serviço de uma coletividade foi-se perdendo, não é? Portanto, hoje é diferente, portanto, hoje há um pouco mais de cultura virada para o futebol. As pessoas, portanto, estão mais concentradas no futebol, e isso faz com que muita gente dessa maneira também se chegue mais à frente e que apareça mais. Mas é por um aspecto, portanto, de acompanhamento, porque gosta do futebol, não é? Portanto, tirando esta juventude agora que se propôs criar uma nova direção, pronto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas penso que agora tem mais facilidades, não é? Portanto, nesse aspecto está muito melhor, não é? Há partes que estão melhores, há outras que estão piores, não é? Mas isto, a vida é assim mesmo, não é? Portanto, as coisas mudam porque tem que mudar. Isto faz parte do andamento da própria sociedade, não é? E apesar do mandato da direção e o seu próprio não rondar os 5 meses e ser ainda curto para fazer essa tal avaliação, uma conclusão a sério ainda não é essa possibilidade. E eles vão aparecer, como a gente sabe. Claro. Portanto, isto, pronto, a vida, demos essa experiência. Claro que sim. Isto não é só maravilhas. Há de haver momentos em que as dificuldades vão aparecer portanto, com mais frequência, não é? E pronto, e depois, nessa altura, se saberá. Se a direção tem... A minha questão ia aprender-se mais pelo aquilo que nós já sabemos. Embora lá está, o mandato ainda seja curto, imediatamente tivemos a percepção que as condições financeiras do clube eram muito precárias, eram muito deficitárias. Uma vez que tem um percurso tão longo, um conhecimento tão profundo, não fizeram para que o clube estivesse na situação em que a nova direção encontrou as contas do clube? Essa situação, portanto, isso parece que é uma situação que está generalizada a nível do país, nos clubes desta dimensão, porque estes problemas acontecem em todos os clubes. Portanto, o que eu penso, na minha opinião, em relação ao que eles não fizeram. O que eles não fizeram, por vezes, as direções são aquilo que os seus associados querem que seja. Isto é a base fundamental, portanto, da vivência de um clube vir a ser grande ou não. São os seus sócios que fazem com que o clube cresça. Não é só a direção, porque a direção só em si
Portanto, não chega, não é? Se não tiver acompanhamento, se não tiver quem frequente, quem ajude, quem participe a outros níveis e quem lhes dê força até, portanto, eles também perdem entusiasmo, perdem, portanto, veem que ninguém se interessa e eles acabam também por se deixarem de baixo. Esta coletividade teve sempre um problema, portanto, que foi o entendimento generalizado dos seus sócios. Isto, e a partir de uma certa altura para cá, isto, pronto, pode-se dizer que já antigamente havia assim, uns focozinhos de desentendimento, porque estas coisas acontecem em todas as coletividades, mas de uma forma diferente do que, portanto, mais para cá começou a surgir, que, antigamente, se calhar era uma questão de vaidade, de orgulho, das pessoas que eram muito orgulhosas, muito coisas, e não gostavam de ser ultrapassadas aqui ou acolá, e tinham essa complexidade, não é? Hoje não é bem isso, portanto, hoje é o facto de muita gente que veio para aqui não ser tocado da chave. E, portanto, para muita gente, o Cacholense não nos dizia nada, não é? Não nos dizia nada. E, embora hoje, os filhos de alguns desses que vieram para cá já comecem a aparecer, portanto, na vida da coletividade, e ainda bem, porque já começam a sentir isto como deles. Eles são de cá, nasceram cá, é diferente, porque aqueles que não são da terra e que não nos dizia nada. E, portanto, a dificuldade é esta, portanto, nós temos aqui outros exemplos, como havia muitos aí para contar, que derivou desta desunião, portanto, sempre que nunca se chegou a consenso dentro da coletividade, é na própria construção da coletividade. Na própria construção da coletividade. Porque nunca houve uma parte convicta, portanto, de que dissesse é isto que a gente quer e é para isto que vamos avançar. Ou seja, havia sempre focos de desentendimento entre lá em cima não sei o quê, por isto, por aquilo. É para cá em baixo não, por isto, porque nós tivemos várias oportunidades. Eu quando regressei, portanto, aqui ao Cacholense, através de pessoas amigas que eu conhecia na Câmara e do Sacarnense, marquei um encontro com o vereador do Desporto e Cultura da Câmara Municipal de Loures, na altura, que era o Dr. Marcos Ribeiro, no tempo do Presidente Severino Falcão, para resolvermos o problema da coletividade. Nós tínhamos um terreno, tínhamos e temos, o terreno que ainda era Cacholense, porque eu perguntei assim um bocado, portanto, fora disto e agora até nem sei bem qual é a situação do terreno, portanto, nas últimas direções, segundo as assembleias, portanto, até chegaram a mudar o terreno, que eu nunca compreendi muito bem isso, também não quiseram explicar muito bem, e que até mudaram o local do terreno que era da Cacholense para o outro lado, por interesse não sei de quem, ou por motivos não sei de quê, mas isso parece que já voltou outra vez ao princípio. Temos um terreno lá em cima, que na altura, portanto, a Câmara Municipal de Loures tinha um projeto de coletividades, que chegou a fazer algumas aí pelo Conselho de Loures. Nós chegámos a ir visitar algumas, aí no Ribas de Cima, portanto, Freixal, para aí, umas coletividades, tinha esse projeto, o projeto foi-nos oferecido. Só que o projeto não cabia lá em cima, naquele terreno que tínhamos, os metros que tínhamos. E então a Câmara propôs-se, portanto, aumentarmos o espaço que tínhamos. Havia ali uma situação, portanto, que a Câmara se comprometeu na altura, a Câmara comprometia-se com 60% da construção, ou antes, se eu não estou em erro, já há muitos anos, portanto, havia uma parte que era 60% ou era da Câmara ou era do Poder Central e 30% ou era da Câmara ou do Poder Central. Agora já não estou bem recordado qual é que era dos dois que dava os 60% ou os 30%. Nós tínhamos que arranjar 10%.
Ora, esses 10% foi o suficiente para os associados não aceitarem. Portanto, por aí, vimos logo o desentendimento. Pronto, antes soube que tinha passado um presidente pela coletividade que era empreiteiro e que, aproveitando o facto de ser empreiteiro, tinha muito mais facilidade de poder começar a construir coletividade, e também houve quem não concordasse porque a coisa era feita de uma forma clandestina. E a gente sabe que uma coletividade deve fazer as coisas mais às claras. Uma coletividade como a nossa federada, oficializada, não é? Reconhecida, com estatutos reconhecidos, não é? E, portanto, entrar por esse caminho também não, porque depois não se tem apoio lá nenhum, não se pode pedir subsídio a ninguém. Claro, porque perderia, se calhar, algum crédito. Evidente, e essa parte, acho que não, ainda se gastou algum dinheiro em materiais que foram para lá, que se acabaram por desaparecer, portanto, e também não foi. Mas já houve uma outra proposta, portanto, em trocar o terreno para aqui, e já tinha havido antes, e agora numa das últimas direções chegou-se, se não estou em erro, portanto, até a acordo já recentemente com a Câmara de Louros de que este terreno aqui que estava disponível para a futura, portanto, coletividade, onde se pudesse a construir. Portanto, agora estamos neste pé e vamos lá ver o que é que vai ficar, porque também havia um compromisso da parte da direção para com a Câmara de que eles deram um tempo para se iniciar qualquer construçãozinha para se fazer ali. Portanto, isso ainda não foi, não sei, portanto, não me lembro agora quanto tempo é que eles deram. E se a oferta ainda estará em pé? Se ainda estará em pé, se não está, portanto, a direção anterior já não foi esta anterior, se não me engano. Foi a outra, se não estou em erro, portanto, que tratou disso. Mas agora não estou certo também, já não lembro. Se houver para aí, ou uns documentos, deve haver para aí documentos, então para aí que essas coisas devem estar aí escrito, não é? Mas agora não me lembro. Portanto, este é um dos motivos, porque as dificuldades na coletividade surgiram sempre por uma falta de entendimento dos seus próprios associados. E que esperemos que com esta alteração, com esta injeção de mudança, este espírito mais jovem que possa amenizar esse tipo de problemas. Portanto, os problemas, chamaria-lhe outra coisa, não é? Portanto, possam desaparecer da vida da coletividade, porque isso não ajuda nada ao desenvolvimento das coletividades, portanto, a falta faz, não é? Mário, agora esta questão mais para concluir. Até ao final do mandato, o que é que entende deve ser feito da sua parte e a direção mais no seu geral, para que no final do mandato se possa dizer que se foi feito o trabalho foi bem feito? Que as coisas corram da melhor maneira possível. Portanto, que eles levem aquilo que tenham, portanto, em mente, não é? Projetado nos projetos deles, portanto, até ao fim, e que eu vejo isso tudo cumprido, porque a gente sabe que as coisas, portanto, não aparecem de um dia para o outro, não é? As coisas não melhoram assim de repente de um dia para o outro, porque a vida faz-se caminhando, não é? Portanto, os pés bem assentos no chão, e se levarem as coisas assim, portanto, penso que elas vão crescendo, portanto, se não for assim, as coisas começam a descambar e pronto, já baixo outra vez, para água abaixo, e há que começar tudo de novo outra vez. Não tem que entrar mais em tal mudança que eu estava a referir. Tantas mudanças já houve e tantas vezes que isto começou do zero, portanto, e muitas vezes esta criatividade tem sido assim. Mário, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para a entrevista. Foi, para além de uma entrevista, acho que foi uma lição de história do clube que muitas vezes os associados não acompanham, alguns até por serem mais jovens e não conhecerem de perto. E até por isso agradeço-lhe este tempo, porque acho que foi importante também nesse aspecto. Tive muito gosto, portanto,
tenho pena de não me lembrar de outras situações, porque já se passaram tantas, não é? E poderiam enriquecer aqui a nossa... Espero ter ajudado e também ter permitido esse tempo para poderem englobar também o seu passado no clube, que eu acho também importante referir. Sim, senhor. Mário, muito obrigado e mais uma vez agradeço a sua disponibilidade. Obrigado. Correto.